Olá, pessoal, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui para mais uma semana estarmos juntos, né? Estou super feliz. E essa semana nós temos que trabalhar bastante, tá? Mas nós vamos trabalhar e ter êxitos, ok? Lembram que na última semana que nós tivemos aulas, eu disse que a gente precisava resgatar aquela prova, aquele conteúdo daquela prova do primeiro bimestre que a gente não tinha feito. Então, é, preciso resgatar aquele conteúdo e fazer uma avaliação dele dentro dessa semana que nós já temos já o nosso conteúdo programado também. Deixa eu ver aqui que eu não marquei a hora, ok. E então é o seguinte, para as turmas C e D, hoje, segunda-feira, nós teremos encontro presencial, né? Nós teremos a aula online no período da tarde. Então, eu vou fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre através de jogos. Bem bacana, bem bacana. Tá vendo meu rosto cansado? É porque, na verdade, agora é domingo, tá altas horas, e eu fiquei até agora preparando esses jogos para a gente revisar esse conteúdo. E depois a gente vê exatamente o dia que a gente pode fazer essa prova, tá? A gente segue normal a nossa semana, com todos os dias tendo videoaulas, pequenas videoaulas, curtas, tá? Para não, não cansar demais vocês, porque eu entendo que vocês estão cansados, tá? Eu entendo e percebo o esforço de vocês, e por isso vocês podem contar sempre comigo, tá? Porque eu acredito que vocês são fortes e irão superar tudo isso. E que ao final tudo vai dar certo, tá? Então, todos os dias, até findar, né? Até findar o conteúdo. Essa semana nós vamos estar trabalhando geomorfologia, o modelo do relevo. Eu acredito que vai ser um conteúdo bem fácil, por quê? Porque nós já vimos muita coisa disso aí. Aquela semana que a gente trabalhou anteriormente, ela acabou preparando, tá? Muita coisa para essa semana. Tá? Então, nos momentos presenciais, eu vou fazer a revisão do conteúdo do primeiro bimestre e agendar com vocês uma possível data de avaliação. E depois a gente trabalha com as videoaulas, o conteúdo dessa semana, e na sexta-feira a gente faz uma revisão, tira dúvida do conteúdo programado para essa semana, ok? Eu vou só dar uma. Vamos lá, então, já começar as videoaulas, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque nós vamos trabalhar. Ó, tá aqui tá os joguinhos. Eu quero trabalhar, está. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que tá. Aqui. Então, você já está disponibilizado esse conteúdo aí, tá? Nós já trabalhamos a estrutura interna da Terra, né, a crosta, formação das rochas, e agora a gente vai trabalhar a questão do relevo. Nós sabemos que a Terra ela nem sempre foi como ela está, e ela nem sempre será como ela está, certo? Ela é dinâmica, ela está em uma constante transformação. Por isso, então, que o relevo, quando a gente estuda o relevo, diferentes formas de relevo, aí a gente chama geomorfologia. Morfologia é o modelo do relevo. Lá na frente nós vamos. Esse aqui também, viu, gente, é um material do professor Paulo. Ele tem um blog. Eu tenho autorização, ele me enviou pelo e-mail.
esse material, porque eu gosto do material dele, porque é bem simples, uma linguagem simples, ilustrativa, e eu gosto disso, tá? Não é meu, tá? Essas coisas bonitas aqui, eu não dou conta de fazer, não. Então, nós vamos falar do relevo, e o relevo, ele é um conjunto de formas da crosta terrestre, que pode ter formado de diferentes formas, tá? Mas nós temos o relevo do fundo do oceano também. Então, o relevo, ele recebe, pelo seu perfil, denominações distintas, como montanhas, planaltos, planície, depressão, cordilheira, morro, cuestas, tá? Uma série de nomes que se refere a formas do relevo. E nós precisamos entender, isso é importante, precisamos entender que o relevo, ele é resultado da ação de dois agentes. Os agentes internos e os agentes externos, tá? Também conhecidos, eu agora mandei colocar um quadro aqui para ficar legal para a gente dar aula, tá? Também, vou usar o quadro, também conhecido como agentes endógenos e exógenos, ok? Eu vou descompartilhar a tela aqui para vocês verem melhor o quadro, tá? Se bem que aqui já traz resumido. Depois eu faço um resuminho no quadro, tá? Então, olha só. A formação do relevo, o relevo a gente não pode dizer também que ele... Lembra que eu falei das estruturas geológicas? Os dobramentos modernos, os antigos, modernos, tudo em cininha, né? Tudo... Mas que eles vão sofrer a ação dos agentes externos e depois vai ficar desgastados. Então o relevo está em constante transformação, tá? E ele é resultado de duas forças distintas, as forças endógenas e as forças exógenas. Endo significa dentro, ou seja, as forças que atuam de dentro da natureza, da crosta terrestre, né, que são o quê? São, então, aquelas violentas forças, correntes convectivas que vão provocar aí vulcão, terremoto, tectonismo, abalos sísmicos, né? Tectonismo. E os agentes externos, que agora é a força de quem age fora da crosta terrestre, que está muito ligada ao intemperismo, que nós também já estudamos o intemperismo, recorda? Então, hoje nós vamos sintetizar, nesse primeiro momento, isso aqui, que o relevo ele é resultado de duas forças, internas e externas, e que essas forças, esses agentes, são responsáveis pela formação e o desgaste do relevo. Antes de passar aqui, eu vou descompartilhar para mostrar no quadro meus desenhos lindos. Vamos lá, para ficar melhor para vocês verem o inteiro. Vamos aumentar essa tela aqui, ok. Então, vamos lá, resumindo, olha só. O relevo, então, ele é resultado de duas forças contrárias, duas forças antagônicas, tá? Então, que nós chamamos de agentes. Esses agentes, que são forças que atuam na formação, vou colocar assim que eu quero, na formação e transformação dos relevos. Dos relevos, tá? Então,
os agentes, esses agentes, que são essas forças que atuam tanto na formação como na deformação, ou seja, no modelamento do relevo, esses agentes são os agentes endógenos e exógenos. Quem são os agentes endógenos? Endógenos, endo, dentro. Lembra? Endo, endoscopia. Enfim, um trem lá dentro. Endo, que atuam de dentro para fora. Iso, que atuam de fora para dentro. Então, quais são os endógenos? Eu tenho aqui o tectonismo, e nós já estudamos isso quando estudamos lembra, as placas tectônicas. Quando estudamos as placas tectônicas, agora vai ficar mais fácil entender o tectonismo, ok? Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Abalos sísmicos é o mesmo que terremoto, maremoto, tá bom? Então, olha só. Os agentes internos, eles atuam, então, através das forças que vêm de dentro da crosta terrestre e acabam, a função deles, dos agentes internos, a função é formar o relevo, criar o relevo. Por exemplo, há 250 milhões de anos atrás não existia a Cordilheira dos Andes. Ela foi criada, ela foi formada a partir lembra que eu já expliquei isso? Do choque das placas tectônicas de Nazca com a Sul-Americana, num processo de subducção. Então, ela fez isso, a Nazca mergulhou, a americana fez isso, surgindo ali a Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes, então, ela surge há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, a partir do choque de duas placas tectônicas, que é o que nós chamamos de tectonismo, tá? Tectonismo. Então, a função dos agentes internos, ou endógenos, é criar, formar o relevo. E depois, na próxima aula, eu vou explicar a ação de cada um deles, tá? Dos agentes internos. Agora eu só estou citando, mostrando para vocês quais são. E os agentes externos, aqueles que atuam fora da crosta terrestre, quais são? E qual é a função deles, né? Os agentes externos, aí eu tenho aqui, nos agentes externos, eu tenho muita atuação da água. A água, lembrando, antes disso, gente, lembrando de que os agentes externos, vamos fazer do jeito que, vamos citá-los primeiro, depois eu explico. Nós temos a água, é um dos agentes externos que atuam muito forte. Nós temos o vento e nós temos a ação antrópica. O que é ação antrópica? Antrópica vem de homem, ser humano. É a ação do ser humano. Então, os principais agentes externos ou exógenos são a água, o vento e os seres humanos, principalmente. Só que, na maioria a ação desses agentes externos, ela passa, lembra? Ela passa pelo intemperismo.
Ela passa pelo intemperismo. Lembra que nós já estudamos intemperismo? Vocês saíram bem na prova, intemperismo químico, físico e biológico, ou químico e físico só? Lembra? O intemperismo provoca erosão, transporte, sedimentação? Ok. Então, a água... Então, o intemperismo, ele vai provocar principalmente a erosão. Vamos ver se está vendo aí direitinho. Vamos abaixar aqui para ver direitinho. Isso. O intemperismo provoca a erosão. Ok. A erosão com a água, ela pode ser pelos rios, ela pode ser pela chuva, ela pode ser pelo derretimento da neve. Que mais? Ela pode ser pela água do mar. Olha só, tudo isso aqui é ação da água. Mas em cada tipo de água desse aqui, eu vou ter um nome de erosão. Por exemplo, a erosão pelos rios é chamada de erosão fluvial. Erosão provocada pela chuva, fluvial. Erosão provocada pela neve ou derretimento das geleiras, nival ou glacial, né? Erosão provocada pela água do mar, erosão marinha. Qual que é a erosão provocada pelo vento? Como chama a erosão provocada pelo vento? Erosão eólica. A ação antrópica é a ação provocada pelo ser humano. Então, observe que tanto o ser humano, como o vento, como as águas do mar, o derretimento das neves, né, da geleira, da chuva, dos rios, são forças que atuam fora da crosta terrestre. Por isso são chamados de agentes externos ou exógenos, tá? Qual é a função desses agentes? Se os agentes internos têm a função de formar o relevo, os agentes externos têm a função de modelar. Eles vão modelar o relevo, tá? Por exemplo, as cordilheiras, dobramentos modernos, que antes, né, tudo em ciminha, pontudinho, tudo em cima, sofre a ação dos agentes externos, todos aqueles ali, e de repente muda, modela, né? Fica tudo mais rebaixado, né? Mais caído. Então, a função dos agentes externos é modelar, é recriar o relevo, tá? Nesse primeiro momento é interessante vocês saberem isso, ok? Saberem que o relevo, ele é resultado. Estão vendo ali, né? Ficou ruim porque está tendo o reflexo da luz, porque a luz está ligada, tá? Mas qualquer coisa vocês param, dá um pause, copia se quiser, tá? Vou voltar para cá de novo. Eu ajeitei uma sala de aula aqui agora para mim, para ficar bacana, para a gente dar umas aulinhas bem legal. Então, pessoal, olha só. Esse primeiro momento nosso agora, quero que vocês entendam que nós vamos estudar a geomorfologia, ou seja, o modelo da crosta terrestre, né? Ou seja, os relevos, e que existem diferentes tipos de relevos
que esses relevos estão em constante transformação, mas que eles são resultados de duas forças contrárias. Contrárias por quê? Porque uma é interna, a outra é externa. Forças endógenas, eu tenho três: tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos. Na próxima videoaula eu vou explicar como que cada um atua. E os agentes externos, que são aquelas forças que atuam fora da crosta terrestre, que são principalmente a água em diferentes formas, né? Rios, chuva, derretimento das geleiras, do mar, tá? O vento, o ser humano. Ok. Que os agentes internos têm a função de criar e os agentes externos de modelar, de dar forma, de formar. Formar é dar forma. E que ao longo dessa semana, nós vamos estar estudando sobre isso. Eu vou dar uma passada. Você já tem aí o material, né? Vou compartilhar aqui a tela de novo, só para a gente repassar de novo isso aqui. Vocês já têm aí o material. Tudo isso que eu falei está aqui, né? Os agentes internos são as forças internas do planeta. Elas são causadas, nós já estudamos isso, né? Pela pressão e alta temperatura. Elas atuam de forma normalmente violentas, como por exemplo, e aí eu vou ter o vulcanismo, né? Eles são construtores e modificadores do relevo. Modifica por quê? Porque tinha um vulcão lá, de repente, numa erupção vulcânica, ele come a metade, né? Então ele modifica. Ele cria e modifica. Os externos modelam. E ele demora milhões de anos para acontecer. Os agentes externos também, né? Aqueles que eu falei, eles modificam o relevo, também não tão rapidamente, né? A ação é contínua através dos ventos e começa tudo com o chamado intemperismo que nós já estudamos. E a água é um dos fatores mais determinantes. Depois, então, na próxima aula eu vou começar a falar, então, desses três agentes internos ou endógenos que nós vamos trabalhar, ok? Por enquanto é isso. Lembrando que essa aula vai estar disponível a partir das 7 da manhã. Todos os dias vocês terão videoaulas disponíveis a partir das 7 da manhã. E que, deixa eu interromper aqui de novo. E que no primeiro momento da nossa aula presencial, amanhã eu tenho seio, hoje, né? Porque hoje é domingo, mas amanhã que vai estar disponível. A gente já vai discutir porque nós vamos ter que fazer 2 avaliações essa semana, tá, bonitinhos? E aí a gente discute da melhor forma que ficar para vocês, tá? Porque primeiramente eu penso em vocês, a melhor forma que for para vocês. Não só tirar nota, tá, gente? Mas para que vocês aprendam realmente. Para que esse conteúdo faça sentido para vocês, para quando você estiver lá fazendo seu vestibular, seu concurso, seu Enem, você vai aqui na cachola e busca aquela informação e ela vem lá. Precisa. Beleza? Quer dizer que eu estou feliz de estarmos essa semana juntos. Eu gostaria de estar toda semana junto com vocês. Que é muito bom ter vocês. Eu confesso que muitas vezes em conversas particulares com alguns alunos, algumas alunas, eu reconheço o valor da minha profissão. Quando eu tenho uns papos bacana aí com vocês e vocês me renovam as minhas forças, vocês renovam as minhas esperanças, vocês trazem um novo fôlego de esperança na minha profissão. Às vezes, em algumas conversas com vocês, eu sinto que vale a pena ser professora, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês
Já quero convidar para todos estarem presentes nas aulas online e que todos assistam às aulas, às videoaulas, tá? Tá vendo, ó? Não são grandes, menos de meia hora a gente já finalizou. Aqui agora eu só estou deixando aqui externando aqui a minha alegria de estar com vocês. Se eu pudesse, eu estaria toda semana. Toda semana eu teria aula com vocês. Para mim é um prazer. Para mim não é trabalho, para mim é prazer. Eu entendo que vocês estão muito sobrecarregados, mas realmente a vida de estudante não é fácil, não. Mas nenhum fardo será maior do que o potencial ou as forças de vocês. Ok? Um grande abraço, pessoal. Para o primeiro C e o primeiro D, até a tarde, onde a gente vai estar juntinho hoje. Tá? O primeiro F a gente estará junto na quarta-feira. Ok, gente? Um grande abraço e que tenhamos uma semana abençoada, uma semana produtiva, com muita aprendizagem, com muito ensinamento, com muita diversão, tá? Vamos divertir, aprender divertindo, ok? Beijão para vocês e até mais, pessoal!